Boa noite a todos. Eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório. E hoje vamos falar de um tema bem diferente, né? Ontem foi o dia do acupunturista e, vamos conversar aqui com a doutora Silmara, né, minha esposa, que vai falar um pouco sobre a especialidade dela, a vida dela aí de acupuntura. Então, Silmara, se apresenta aí para todo mundo que está aí na nossa live. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Silmara, eu sou médica formada lá em Santos, onde eu conheci o Fabinho, e a gente, né, vem aí numa caminhada. Eu fiz clínica médica, trabalho como médica intensivista, sou também intensivista, trabalho no hospital universitário, hospital Cacemes, enfim. E eu resolvi aí fazer uma especialidade diferente, que é a acupuntura, né? Esses dias um acadêmico me perguntou, mas por que acupuntura, né? Aí eu falei, puxa vida, a acupuntura, ela, assim como a medicina intensiva, que é o médico que trabalha na UTI, né? A gente tem uma visão geral do paciente, tipo, o ser humano como um todo, né? Então, eu achei que realmente foi esse a grande paixão aí quando eu conheci essa especialidade. Que legal, muito bom. Bom, então, vamos conversar um pouquinho sobre a acupuntura, né? O que é a acupuntura? Né? Porque o pessoal às vezes fala muito assim, né? A acupuntura é só colocar agulha, né? Mas o que é a acupuntura? Então, assim, a acupuntura, ela tem aí a atuação, né, de alguns dispositivos, seja ele a agulha, existe um dispositivo também que a gente pode utilizar, que são eletrodos, né? Que a gente tende aí a estimular esses pontos que são áreas específicas aí do mapa, né, do corpo humano, onde a gente tem o maior número de terminações nervosas, né? E aonde a gente consegue acessar, né, essa rede energética, entre aspas, né, a gente consegue trazer um benefício sistêmico, né? Então, é isso, assim, inicialmente, né, lá há milênios aí, o pessoal usava pedacinhos de, né, bambu, madeira. Aí, atualmente, a gente usa agulhas que são descartáveis, né, e que aí elas são bem fininhas. Eu até coloquei aqui, que eu estou no consultório, aí eu peguei, tem agulhas aí do tamanho, né, até minúsculas, do tamanho da minha unha, e outras bem maiores, né? Ou essa daqui é de um tamanho pequeno. E aqui é um eletrodo, né? Que a gente coloca sobre a pele e estimula com a parte de um aparelho, né? Então a gente faz um estímulo. Legal. E a acupuntura é uma técnica milenar chinesa, né? Ela vem lá desde há milênios, né? Mas hoje ela é uma especialidade médica, né? Reconhecida e comprovada cientificamente, né, Silmar? Sim, isso que é importante, é interessante, né? É, assim, a gente tem, como especialidade médica, toda uma responsabilidade no tratamento do paciente, né? Então, a questão do tratamento, que não é só cuidar de sintomas, não, né? É claro que a gente trabalha junto com uma equipe multidisciplinar, né? Por exemplo, pacientes que já têm um diagnóstico neurológico, ortopédico, enfim, oncológico, muitas vezes, a gente trabalha em conjunto para a melhoria dos sintomas. Mas muitas vezes a gente também consegue tratar esse paciente de uma forma mais
ampla, né? Mais, de uma forma mais integral, né? E, como você falou, realmente é uma especialidade médica. Legal. Bom, então vamos falar um pouquinho, né, das atuações do acupunturista e quando, né, que a gente indica acupuntura, né? A atuação mais tradicional é na dor, né? Pacientes com dor crônica, é isso, né, Silmara? Dor do aparelho locomotor, né? Dor muscular, dor articular, é isso, né? Isso mesmo, né? Isso é o mais comum, assim, é o que existe aí, o maior, o que as pessoas mais conhecem, né? Que a acupuntura ela trata, né, dos quadros dolorosos. Então, pacientes que têm aí uma artrose, que têm fibromialgia, e então esses quadros de dor crônica, a acupuntura já é reconhecida, né, como eficaz, né? Existem aí trabalhos, enfim, que também mostram benefício nos pacientes que têm também aí sintomas, como, por exemplo, fogachos, ou seja, existem várias outras possibilidades de terapêutica sem necessariamente ser o quadro doloroso, né? Então, é interessante até, né, a questão, de repente, a mulher que quer engravidar, né, e que deseja aí ter filhos, enfim, e busca, né, na acupuntura uma possibilidade de tentar aumentar as chances de engravidar, né? Isso é interessante, é bem importante até, né? Então, muitas vezes, a questão até dos pacientes que fazem inseminação artificial, a acupuntura ela tem esse benefício, né? Porque ela também atua, né, no sistema nervoso central, né? Melhorando a questão das endorfinas, melhorando os neurotransmissores que porventura estejam alterados. Por que isso, né? Porque a acupuntura, ela atua de uma maneira sistêmica. E isso que é o fantástico de toda história, né? Então, uma vez uma pacientinha estava com uma dor de cabeça, aí eu botei uma agulha no pé. Ela falou, mas o que tem o pé a ver com a história? 3 minutinhos depois já estava jóia, né? Então é isso que é interessante. Então, não é só dor, né? É a parte aí, as mulheres no climatério, com relação aos sintomas, né? Que tanto aí são desgastantes até a questão da insônia, a questão até dos sintomas, como, né, eu comentei, da sudorese. Isso é bem interessante e é bem eficaz. Legal. Bom, nós começamos a falar aí da mulher, né? Nós estamos no mês de março, mês da mulher, né? E então vamos seguir nessa linha aí, né? Você comentou primeiro dessa questão da mulher, mais da mulher já na menopausa, né? Daquelas senhoras que começam a ter aqueles sintomas da menopausa, né? Principalmente o fogacho, que é aquele calorão, né? Que a mulher acorda à noite suando com aquele calor enorme, né? E muitas vezes essas pacientes têm contraindicação de usar o hormônio, que é um tratamento mais tradicional, né? E como que a acupuntura ajuda nisso? Né? Então, assim, é claro que cada paciente é uma paciente única, né? Mas, em geral, a gente classifica as doenças como se fossem síndromes, né? E dentro das síndromes, a gente consegue atuar de uma maneira mais ampla, tentando reorganizar esse desequilíbrio, né? E aí, reorganizando o desequilíbrio, é claro que vão melhorar os sintomas, né? Mas a gente tem que lembrar que os sintomas são apenas a ponta do iceberg, né? Mas por que essa pessoa desenvolveu determinado sintoma? Então, isso que é o legal
que é você conseguir, né, melhorar um sintoma e depois, na sequência, você prevenir outros problemas que porventura viessem aí a surgir, né? Então, é muito importante até. Se pudesse, todo mundo devia fazer acupuntura, porque realmente a gente tem um benefício, né? Até alguém escreveu a respeito de outras questões, como ansiedade, depressão, que também podem acontecer, né, nesse momento aí da mulher, aí, basicamente em todos os ciclos, enfim, né, com qualquer pessoa até. A acupuntura, ela também traz esse benefício por atuar no sistema nervoso central, então tem um efeito fantástico nas pacientes com ansiedade, né? E isso a gente consegue ver mesmo, até aí 3, 4 sessões, o pacientinho já está relatando melhora do humor, melhora aí da alegria de viver, melhora. Nossa, isso é muito legal. E você está falando aí do equilíbrio do paciente, né? Do equilíbrio energético, né? Que a acupuntura faz. Então você começou a comentar da mulher que quer engravidar e que às vezes tem alguma dificuldade, né? Para engravidar. E esse equilíbrio psicológico, né? Na mulher também é importante nesse processo, né? Sim, uma das questões envolvidas, né, na parte aí da infertilidade, né, na dificuldade, né, de gestar, é justamente essa ansiedade, esse excesso aí de neurohormonal mesmo, né, que acaba diminuindo um pouco aquela possibilidade de gestar com saúde. Então, a questão da manutenção desse bebezinho ali, né, desse zigoto ali dentro do útero, dessa mulher estar bem consigo mesma, em equilíbrio com o teu órgão energético, não só né, psicológico, psíquico, mas energético, que a gente é isso também, né? Eu entendo, né? Isso a gente começa a falar, mas assim, eu entendo que o nosso organismo ele é feito, né, de um corpo físico que é o que nós vemos, né? A parte mental que é o que sentimos e esse corpo mental que é como enxergamos o mundo está literalmente envolvido e conectado com essa rede energética, né? Ou seja, as emoções atuam através dessa rede energética, através, claro, dos neurotransmissores que a gente conhece na nossa medicina ocidental, causando alterações físicas, né? Então, é interessante frisar isso, né? Então, um desequilíbrio do ponto de vista emocional, né? Ao longo do tempo, aí se não cuidado, né? Pode acabar desencadeando, sim, um quadro de uma doença física, né? Isso ocorre. Então, tem uma indicação interessante também para doenças psicológicas, psiquiátricas, neurológicas, né? Porque ele mexe com toda essa parte do sistema nervoso, né, Sil? Sim, é interessante a gente colocar, né, isso também. A acupuntura ela não tem nenhuma contraindicação, né? Como eu falei, a gente atua dentro aí de uma equipe multidisciplinar com as especialidades. Algumas vezes, já aí no mais avançado, a gente acaba atuando aí mais próximo ao paciente do que até o especialista. Então, a gente está vivenciando, né, o dia a dia desse ser, né? E realmente, assim, é uma questão que
a gente precisa, né, cuidar, né, dessa parte mental, psíquica, junto, claro, com psicóloga, fazendo aí a terapia, com psiquiatra. Claro que no início de qualquer tratamento em depressão, em um quadro mais importante de ansiedade, a gente realmente precisa do apoio de medicações, né? E ao longo do tempo, com a acupuntura, a evolução de uma melhora clínica desse paciente, isso vai sendo desmamado, como assim, né, dizer. Então, a pessoa acaba conseguindo aí se reequilibrar, porque eu também acredito que o nosso organismo é sábio, né? Então, a gente consegue se reorganizar e seguir com a vida, né? E aí eu dou alta muito feliz para o paciente, né? Então é isso que é o mais legal, né? Não é para sempre assim a acupuntura, não, né? Eu entendo que a gente tem aí o tempo que o paciente precisa. Legal. E você não usa só agulha, né, Silmara? Você usa também eletroacupuntura, aquelas sementinhas na orelha. Esqueci o nome agora. Como é que é o nome mesmo? É o A auriculoterapia. auriculoterapia, né? Então fala um pouquinho dessas outras técnicas também que ajudam, complementam também nesse equilíbrio energético, né? Então, a auriculoterapia basicamente, né, o que significa isso, né? A colocação de pequenos é, grãozinhos, né, de uma sementinha, né, ou de um pequeno cristalzinho, né, no pavilhão auricular, tá? Até vou pegar aqui a orelha, né, que é esse monte de pontinho aqui, ela tem nesse desenho todo um mapa de todo o nosso corpo, né? E nesse pavilhão auricular, que é como se fosse um mapa do nosso corpo, a gente consegue atuar colocando aí esses pequenos grãos, né, nesses locais, provocando aí um estímulo e que acaba realmente melhorando o quadro do paciente, né? Tanto quadros de ansiedade, quadros de pacientes que querem emagrecer e diminuir a fome, existe isso também. Então, melhorar as dores, né? Então, assim, realmente a gente consegue trabalhar, né, para aqueles pacientes que têm aversão de agulha, né? Fazendo aí um tratamento aí com aurículo. Então, é bem interessante também. Você falou em paciente com aversão à agulha, né? A acupuntura dói? Não vou falar que não dói. A acupuntura, ela provoca como um processo inflamatório local, né? A mordidinha do pernilongo dói? Ah, incomoda. Incomoda, né? Mas aquele incômodo, ele é muito pequeno para o benefício que ele traz, né? Então você imagina que uma agulhinha que é mais fino do que um fio de cabelo, né? Quando aí inserida, né, num ponto de acupuntura, ela provoca uma sensação de acupuntura, que é como se fosse uma picada, né? E logo depois que é feito, né, essa puntura, passa. Aí o indivíduo fica lá, seus 15 minutinhos, 20 minutinhos com a agulha no local, né? Que é o tempo aí que a gente habitualmente deixa fazendo a estimulação no consultório. E a eletro, né? A eletroacupuntura? A eletroacupuntura, ela é basicamente a colocação ou da agulha, né? E nessa agulha a gente coloca um eletrodo, né? Liga o eletrodo não,
o engate lá, né, os jacarezinho, né, e o jacarezinho quer dizer ligar esse aparelho ligar esse fio no aparelho, né, ou a colocação de eletrodos, que são essas plaquinhas de plástico, e aqui tem um buraquinho onde a gente insere um fio aonde vai numa máquina, e nessa máquina a gente programa, né, a corrente elétrica e o tipo de corrente elétrica que a gente vai aplicar. São correntes aí de baixa voltagem, óbvio, né, ninguém vai dar um choque no paciente, e basicamente é para, assim, com aquele estímulo, provocar mudanças ali no padrão de dor, né, que aquele paciente está sentindo. Que a gente tem a atuação diretamente próximo à rede nervosa. Então, é como se a gente conseguisse modular essa dor, né? Usando esse estímulo elétrico, a gente consegue fazer uma mudança nessa dinâmica da dor, com aí a liberação, né, de neurotransmissores ali no local e que fazem melhorar essa sensação de dor do paciente, né? Legal, muito interessante. Bom, e outras atuações assim diferentes aí, por exemplo, para que outros tipos de doença ou de situações que a gente pode usar acupuntura, além dessa que a gente comentou? Então, ainda falando sobre as mulheres, né, que eu acho que é uma população que, puxa vida, sofre muitas vezes calada, né? É interessante que para aquelas mulheres em idade fértil, que tem TPM, que é todo aquele quadro de dor de cabeça, que é a cefaleia, muitas vezes cólica menstrual, que tem muitas vezes dor na lombar por conta da menstruação. Essas pacientes não precisam ficar tomando os anti-inflamatórios, que são medicamentos que, puxa vida, tem tanto efeito colateral, né? Para que intoxicar o nosso organismo? Não, né? A gente consegue com a acupuntura melhorar esses sintomas, tá? A gente consegue reequilibrar essa menina, né, essa mulher jovem, para que ela não sofra todo mês. Não precisa, né? Então, por que não? Né? Por que não dar essa oportunidade de não ter nenhum sintoma em todo o ciclo mensal, né? Então, assim, é interessante que a acupuntura ela é muito ampla, né, nos modos aí de tratamento, ou seja, em vários tipos, né, de possibilidade, né? A gente consegue, né, nos quadros dolorosos, que a gente até tem até um pouco de receio, será que vai melhorar mesmo? O paciente já tem um problema físico, já tem uma questão já de uma doença instalada. Não, vamos tentar, né? Puxa vida, a gente conseguiu melhorar um paciente que tinha uma doença chamada claudicação intermitente, que é quando as pernas já não têm uma oxigenação adequada, porque os vasos sanguíneos já estavam aí com algum grau de obstrução, né? E com a acupuntura, olha, eu fiquei tão feliz com o resultado. Então, assim, é interessante que até nos casos mais difíceis, a gente tem benefício, né? Como eu disse, cada paciente é único e aí a gente tem a sua particularidade, né? Então, eu acredito, porque a acupuntura, ela, pelo fato de atuar aí nos pontos aí já conhecidos há muitos e muitos séculos, né? A gente consegue ter um bom efeito, né? Então, eu entendo que é fantástica a acupuntura.
Legal. Ó, deixa eu falar pro pessoal, tem bastante gente entrando agora, ou que às vezes não conseguiu assistir toda a live. Essa live está sendo gravada, daqui a pouco ela vai estar disponível na íntegra aqui no IGTV do Instagram, mas também amanhã já vai estar no canal do Artemis, lá no nosso canal do YouTube, do Artemis Laboratório. Então, quem tiver interesse pode estar acompanhando essa live depois. E quem quiser fazer pergunta, por favor, faça perguntas, tá? A gente está aqui aberto para isso. Então, tem algumas perguntas já aqui, ó. O Rodrigo Nomoto, seu irmão aqui, ó. Nossa, além da picada, leva um choque. Quando que é indicado? Não é um choque dolorido, é um choque que ele provoca como se fossem pequenas movimentações no na musculatura, né? E quando essa musculatura ela fica recebendo, né, esse estímulo, você até muitas vezes consegue observar, né, a movimentação do músculo. Isso é muito interessante e melhora muito, melhora bastante, né? E não só o tratamento local, né? Ah, eu tô com um problema no joelho, vamos fazer. A gente consegue, puxa vida, melhorar tanta coisa, né? Às vezes uma dor no joelho, você acaba melhorando com aí uma agulha no braço, né? É muito louco isso. Então, assim, é bem interessante mesmo. A questão do eletrodo, né, com aplicação de técnicas aí com a eletroacupuntura, ela é muito eficaz. Uhum. Olha, a Sandra Barros, que é psicóloga, trabalha aí no medical também, ela comentou que ela tem vários pacientes que buscam para ansiedade, depressão, e falando que a auriculoterapia ajuda bastante, né? Então aqui, ó, o senhor Takashi Nomoto, acho que você conhece esse aqui, ó. Quando posso substituir o Viagra pela acupuntura? Olha que eu vou te falar que tem efeito, e esse efeito é interessante, mas não vai se empolgando muito não, que depois tá... Então, assim, brincadeiras à parte, a gente tem benefício também, né? Para a disfunção erétil e para a questão aí do homem, né? Assim como o benefício para a fertilidade da mulher, a gente também trabalha no homem, né? São agulhas que a gente vai aí fazendo estímulo, é claro que no pé, né? Que, ai, não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver. Né? Vai no pé, agulhas, algumas nas costas, outras na barriga, tá? Então não precisa ter medo, para a disfunção erétil também é interessante. Até porque a disfunção erétil tem muito a ver com a questão psicológica também, né? Sim. Então, se você realmente equilibrar um pouco mais psicologicamente o paciente, muitas vezes o problema não é físico, né, Silmara? Sim, isso a gente tem que levar em consideração também, né? A nossa vida, né, que é bem corrida e bem, assim, estressante nos nossos dias, né? Aquela preocupação que não para, o celular que você fica vendo até antes de dormir, a primeira coisa que faz quando acorda é olhar o celular, enfim, esse estresse persistente, né, ele acaba provocando como uma fadiga, né, e essa questão a gente acaba tendo aí consequências, né, que seja aí no desencadeamento aí de sintomas de ansiedade, que seja sintomas aí do ponto de vista aí de insônia, né, e até físicos, né? Muitas vezes a disfunção erétil, infelizmente, pode ocorrer. Uhum. Aqui, ó, mais uma pergunta aqui, ó. Martim Salini aqui está perguntando: tem agulha que congele o envelhecimento da eterna juventude? Quero sempre ser jovem. A gente estava conversando sobre isso hoje, né? Da questão
da parte estética, né? Fala um pouquinho sobre isso daí, é interessante. Existe, não como congelar o envelhecimento, que isso seria muito, né, demais. Mas assim, a ideia, né, aí em você manter uma boa saúde, né, que não é só aí a questão da saúde física, né, o bem-estar físico, mental, né, psíquico, que a gente entende, né, a questão social dentro da sua casa, com seus familiares, o bom relacionamento, enfim, são todas questões que precisam ser levadas em consideração com relação ao envelhecimento. Quantos idosos, né, que na realidade são aí pacientes sexagenários, já que você não dá 65 anos, ou 70 anos, ou 90 anos. Dia desses o pacientinho me falou que tinha 93 anos. Eu falei, não é possível que o senhor tem 93 anos. E não dava nem 80. Então, assim, o que levar em consideração, né? A questão genética, né? Esse indivíduo dentro desse contexto todo, biopsicossocial, né? Levar em consideração também, né? Essa questão da alimentação, né? Você ter uma boa alimentação é basicamente aí o que nos dá a energia, né, suficiente para a nossa vida, né? Então, nutrirmos de bons pensamentos, nutrirmos de boas companhias, nutrirmos das coisas que são boas, né? Tomar muita água, a acupuntura para estar fazendo o equilíbrio energético, para que não desenvolva aí doenças, né? Então, existe a acupuntura estética, que ela atua tentando melhorar a rede que entre os nossos músculos a gente tem fáscias, que é como se fosse uma rede de tecido, né? Como que gruda, entre aspas, um tecido no outro, e a gente acaba provocando, né, a estimulação dessa fáscia e pequenos processos inflamatórios locais na tentativa de diminuir as linhas de expressão, as rugas mais finas. Então, sim, é possível. Existe eletroacupuntura, existe eletrodos pequeniníssimos suficientes também para a parte estética, tá? Eu fiz aí curso dia desses também a respeito disso, achei bem interessante para tá aí, quem sabe, né, fazendo aí essas ruguinhas diminuírem. Ó, a Aline e a Karina aqui estão pedindo para você congelar elas, tá? Então, já tem uma missão aí. Aí, ó, aqui, a Josi Alves aqui tá falando, doutora, quem sofre com o intestino irritável, tem algum efeito a acupuntura? Sim, o cerne do intestino irritável, né, é aí um processo inflamatório, né, e isso ocorre por conta, né, do próprio organismo tá aí atuando de uma forma exagerada, né, diante aí de alguns problemas, que seja ele psicológico, que seja ele algum tipo de alimento, enfim, né? Então, o que é possível fazer, né? A gente reequilibra esse indivíduo para que ele melhore, né? Aí da forma como recebe e atua diante desses estímulos externos, que seja ele físico ou psíquico ou emocional, né? E tenta atuar nesse órgão energético que é também responsável por nossa imunidade, né? Então é interessante que, assim como o organismo humano aí na nossa medicina existe é o sistema imune, o sistema de defesa.
Na medicina chinesa, eles também entendem que existe aí uma forma de Qi, né, que é a energia, que ela faz, né, essa defesa. Então é bem interessante também. Ó, já que você tocou no assunto aí de sistema imune, né? Então, vamos falar um pouquinho disso daí. Alergias, né? Você já fez até em mim, melhorou bastante. A alergia é uma reação do organismo, né? O sistema imune respondendo de uma forma exagerada, né, a algum estímulo externo. E a acupuntura, ela também atua nisso, alergia de pele, alergia respiratória, né, rinite, asma. Como que ela pode ajudar nisso daí também, Silmara? Sim, atua, né? Ela é bem interessante nos casos de sinusite, nos casos de crise asmática, né? De bronquite, dos casos de pessoas que têm sinusites de repetição. Por que que isso está acontecendo, né? E aí, é claro, né, eu como médica não posso deixar de investigar, caso isso não tenha sido feito, né, de fatores aí que causam esse tipo de coisa. Mas é interessante lembrar, né, que a acupuntura, tanto aí com agulha, com aurículo, trata sintomas respiratórios e sintomas dermatológicos de uma forma muito interessante, tá? E até questões aí, por exemplo, né, da parte dermatológica, que tem bastante e é excessivamente desconfortável, que é o herpes zoster, né? Sim. O zoster, ele causa uma síndrome dolorosa naquele nervo intercostal e que muitas vezes a pessoa até com o estímulo da roupa sente dor, né? Então, a acupuntura ela é bem interessante, sim. Legal. E a gente falando aí de imunidade, né, vem também a ideia das doenças autoimunes, né? Então aí, doenças autoimunes mais comuns, aí, tipo artrite reumatoide, né? Ou mesmo um lúpus, né? Como é que é o efeito disso nessas doenças autoimunes? Então, assim, as doenças autoimunes já quando já ocorridas aí no corpo, ou seja, já tendo e dado algum tipo de consequência, né, ela já está provocando alterações físicas. Na medicina que, né, a gente trabalha, né, a gente tem aí esse diagnóstico que é clínico e laboratorial, né? Então, essa pessoa já passou da fase de ser apenas um desequilíbrio energético, já passou da fase daquilo ser um desequilíbrio energético e sintoma, mas que ainda não dava nenhuma alteração laboratorial e chegou no ponto, né, de dar sintomas físicos, de exames laboratoriais e praticamente toda uma alteração energética, ou seja, a acupuntura ela atua nessa fase mais precoce da doença, quando já nessa fase de doença diagnosticada por exames laboratoriais, com alterações já né, de alteração articular, com degeneração articular, enfim, a gente já ultrapassou a fase energética. Então, o que eu vou conseguir fazer por essas pessoas? Melhorar a qualidade de vida, melhorar as dores, melhorar a evolução do tipo, se a pessoa estava apresentando síndrome aí uma artrite, 2, 3 episódios por ano, diminui essa quantidade de episódio, né? Então, é interessante nesse ponto, mas falar em cura, né, para doenças autoimunes, nessa fase de instalação já é bem complicado.
Você está falando aí dessa parte, né, de energia, né? Eu lembro muito de uma frase que o professor Isao Imamura, né, que foi seu mestre lá na Escola de Medicina, mas que eu também tive a honra de poder ter assistido algumas aulas dele, né? Que ele comentava muito isso, né, da diferença da medicina tradicional e dessa medicina oriental chinesa, né? De que uma trata muito mais a questão física, mecânica, né? Bioquímica da coisa e não a energia, né? Então ele mesmo falava assim que se o problema é um problema mecânico, não adianta você colocar agulha, né? Você tem que fazer uma cirurgia, tem que tirar o problema. Agora, se o problema é energético, não adianta você trocar a peça se o problema é energia, né? Então eu acho que isso tem muito a ver mesmo com esse raciocínio da medicina oriental, né, Silmara? Sim, é interessante. Doutor Issal, quem trazia, né, esse raciocínio da gente entender, né, até que ponto a gente consegue ajudar o paciente, né? Mas uma coisa que eu trago para mim é que a gente consegue contribuir, sim, para a qualidade de vida. Seja um paciente que tem um quadro doloroso muito grave, que já usa medicamentos muito fortes, a gente consegue com a acupuntura, porque a gente está atuando lá no sistema nervoso central, nos neurotransmissores. Então, de alguma forma, a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida, né? Que seja para a pessoa, ao invés de tomar aquela medicação de 4 em 4 horas, tomar a cada 8, né? Isso já é uma grande coisa. Uhum. E falando em qualidade de vida, né? Aí eu acredito que até o paciente oncológico, né? O paciente com câncer, que tem aquelas dores complicadas, né? E que muitas vezes você precisa realmente não é curá-lo, mas melhorar a qualidade de vida dele. Então, eu acho que também tem uma indicação nesses pacientes, né, Silmara? Exato, né? E é o que a gente consegue trazer, né? Que seja atender em casa, se não puder vir até o consultório, que seja aí fazer, né, uma eletroacupuntura para que, né, o efeito que é mais intenso pelo fato da eletroacupuntura ser uma terapêutica mais invasiva, né? Sim, né, o paciente tem benefício. Legal. Ó, aqui, a Neurogênesis Dourados aqui está perguntando: posso agendar uma sessão sem ter uma demanda específica? Na avaliação, se for o caso, encontrar o desequilíbrio e tratar sem ter um caso específico, mas para procurar um equilíbrio orgânico. O que você pensa sobre? O que você fala disso? Sim, o ideal seria que fosse isso mesmo. Para que esperar ter uma doença, né, para buscar aí uma prevenção, uma ajuda, né? Na medicina chinesa, até os pacientes não entendem muito, mas por que a doutora está tá me pedindo para eu mostrar a língua? Para que ela está me perguntando como que é as fezes? Então, assim, até a primeira consulta é uma consulta um pouco mais demorada, que a gente esmiuça muito o paciente, né? Até a forma dele falar, até a forma dele caminhar, até a forma dele olhar, tudo isso é quadro clínico, né? Então, não fiquem com medo. A gente tenta aí, na medida do possível, né? Na medida da melhor forma possível, tá aí ajudando, né, o paciente para que não tenha aí o finalmente de ter uma doença, né? Antes de ter qualquer questão, né, demanda aí específica, ai, tô com um incômodo aqui nas costas, tá, mas por que que aquela pessoa teve determinado sintoma se outra pessoa que faz a mesma coisa não tem? É porque toda doença, ela acontece no indivíduo que pode ter a doença. O que significa isso, né? Quem não tem, por exemplo, uma alteração para ter o câncer de mama, né, dificilmente vai ter o câncer de mama, né? Isso a gente entende já na nossa medicina ocidental. E a questão psíquica é basicamente a mesma coisa. Por que que aquele indivíduo
expressou dessa forma a doença, né? Então, antes de ter realmente uma doença, é interessante prevenir, né? E a gente está aqui para ajudar. E os tratamentos, né, normalmente de acupuntura são assim mais rápidos ou são longos? O tratamento dura muitas sessões? Como que normalmente se faz esse tipo de tratamento, né? Então, assim, o tratamento é muito individual, tá? É bem uma questão, por exemplo, lá em São Paulo, a gente atendia os pacientes num pronto atendimento médico. O que é isso? Os pacientes iam com uma queixa específica, não consigo levantar meu ombro, não consigo pentear meu cabelo, não tinha força nem de pentear o cabelo. Aí chegava lá, a gente colocava uma, duas agulhinhas, acabou, o paciente, tô bem, penteava o cabelo e ficava todo feliz. Tá, isso é uma possibilidade, o paciente está de alta, tchau, até a próxima, né? Que é o atendimento com o pronto-socorro, tá? Existe o tratamento, como eu disse, esse é um pronto atendimento. O atendimento ambulatorial, que é o atendimento que a gente faz no consultório, né? Que é o segmento. A gente faz uma abordagem inicial, vê qual que é a queixa, organiza aí, dependendo da intensidade da queixa, 1 a 2 sessões por semana, mais ou menos com 1 mês a 2 meses a gente reavalia o tratamento para ver qual que é e como está sendo a evolução, né? Tem um paciente que eu já estou praticamente dando alta, o paciente está vindo já a cada 15 dias, estou super bem, e é paciente operado, né? Que teve aí um problema grave de coluna, puxa vida, e está ficando bem, não tem mais dores, né? Isso é incrível, né? Se precisar, volta, né? Eu estou aqui, vou estar por aqui. Mas é bem individual, né? Pacientes que têm já uma disfunção, alguma questão mais profunda, ou seja, já não é só, né, aí do ponto de vista energético, já tem uma alteração clínica, já é mais idoso, já tem um pouquinho mais de idade. E por que que a idade é importante? Porque a idade, ela influencia diretamente no que circulante, que é o que, a energia dessa pessoa, né? Então, a gente nasce, né, com uma energia. Então, nos bebezinhos, nas criancinhas, a gente não precisa da agulha, né? O próprio estímulo nas pontinhas dos dedos, nos locais onde está realmente o ponto de acupuntura, ou até o laser, né, aplicado, a gente tem efeito, né? Então, por quê? Porque ela tem um ki ótimo, né? Então a criancinha é aquela coisa, né? É aquele pacientinho que melhora rapidinho, né? E diferente de um paciente mais idoso, que a gente precisa mais sessões, precisa já associar hábitos alimentares, aumentar a ingesta de água, fazer outros tipos de abordagem para conseguir chegar no fim. Legal, muito interessante mesmo. Bom, já estamos chegando aí no final da nossa live, né? Já estamos falando aí há quase 50 minutos, né? Vai passando rápido a coisa aí, né? Quer falar mais alguma outra coisa aí que você acha que ficou faltando aí na nossa live? Eu fico feliz, assim, de participar, de estar conseguindo aí trazer o assunto, né? Que aí, apesar de não levar exames para você, né, Fabinho? A gente consegue ajudar os pacientes, ajudar as pessoas, que é o que move, né? O que me move, né? Uhum. Então, eu agradeço, né, aí a possibilidade, né? Essa live foi bem legal, estava um pouquinho nervosa, mas foi muito bom.
E vamos falar uma coisa aí. Aonde, né, que você está atuando aí? Já explica para o pessoal onde que te encontra, né? Se o pessoal precisar te procurar, né? Eu estou aqui no Medical Center, né? O prédio aqui em frente ao Parque dos IPs. Eu fico na 11, O tá? som volta aí, o som deu uma sumida. Fala novamente. Eu tô aqui no. Tá me ouvindo? Sim, sim, normal. Eu tô aqui no Medical Center, que é o prédio em frente ao Parque dos IPs, né? Trabalho aqui na sala 411, tá? Meu Instagram, como tá aí no link, é Silmara Nomoto. Fico aqui à disposição. Tem aí o WhatsApp, que também está junto, que é 991997887. E quem precisar, né, fico aqui à disposição. Se houver alguma dúvida, manda ali no direct do Instagram que eu respondo. Uhum. E ali no 411 do Dourados Medical Center funciona também uma unidade do Artemis Laboratório, né? A gente divide o espaço ali, né? Então, é no mesmo local ali, né? Então, quem precisar pode nos procurar lá também, né? E é um local fácil, um bom acesso ali na Presidente Vargas, com estacionamento, tudo, né? E acredito que vocês serão muito bem recebidos lá. Bom, pessoal, então vamos agradecer aí a presença de todos. Tivemos uma excelente audiência hoje aí, bastante gente prestigiando a nossa live aí, né? Um tema um pouco diferente hoje, mas como é o nosso objetivo aqui, falar de saúde, falar de como ajudar o próximo, né? Aumentar o conhecimento na nossa área aí de saúde para a população, né? Então, obrigado aí, Silmara. Obrigado por essa aula aí, por essa explicação toda, né? E divulgando essa especialidade interessante que é a acupuntura. Até, beijo. Então tá. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Então, semana que vem, nós vamos estar falando um pouco sobre nutrição, né? Nós vamos estar falando um pouco sobre alimentação. Nas últimas lives, nós falamos muito, né? Nós estávamos falando aí sobre câncer de colo, nós falamos sobre vários tipos de neoplasias, de cânceres, e a gente sempre fala da importância da nutrição para a saúde, né? Dia 31 é o dia da saúde e nutrição, então a nutricionista a Ellen Verão vai estar aqui com a gente falando bastante sobre alimentação saudável, sobre como a alimentação pode ajudar na nossa saúde, tá? Então, pessoal, até semana que vem. Muito obrigado aí por terem participado e até mais. Boa noite. Boa noite.